Buenas tardes. A música é a arte de se manifestar nos diversos afetos da nossa alma mediante ao som. Só tuba, só pistão. Onde está escrito isso aqui? É a Bíblia? Ou a música é a arte que a maçonaria deu para manifestar os diversos afetos da alma dos crentes mediante o som dentro da igreja, com o crânio e o cadáver levado para dentro. Verdade que Deus pôs vida, semeou na corrupção da CCB. E o resto? O resto é nossos ofícios. E na esquerda aqui fora? Sede fecundos. Usem tudo música. Eu toquei flauta em rock e roll lá e eles não dançaram. Falaram que nós tinha demônios. Você não é judeu, você não é Caim nem Sete de Adão. Deixa eles brigando aí. Saiu da igreja, briga com a direita. O Galvino briga com o Constantino. O Galvino, o Constantino pôs o Galvino, pôs Martim Lutero. Ele acendeu as duas velas do menorá como cabeça. Estado e religião. Agora o Martim Lutero vai e põe a direita, a religião. E o Galvino vira a esquerda. Agora briguem entre si aí. E você que é os não-judeus? Mas Paulo é nosso apóstolo? Claro que não. Paulo era Pedro, apóstolo dos não-judeus, e Paulo, aos não-judeus, eles batizavam as pessoas e transformavam eles em judeus. Para ser cristãos entre os pagãos, entre os não-judeus, não prisioneiros, escravos judeus, transformados em judeus. Pedro tomava refeições com os não-judeus, sede fecundos. E eu queria obrigar eles a ser judeu, que nem Cornélio, quando Deus obrigava um ali, eles tinham que batizar, que nem Paulo batizou alguns. Então, se você quer Paulo, você está na esquerda, e está em Galvino. Predestinação. E eu estou na direita, eu sou Hermínio, eu sou Herme Trismegisto, a cópia do templo levado para dentro. Constantino me deu new estado e religião. Eles não deu terno. Me deu terno. Eles não deu terno, nem estado e religião. Eu tirei minha bata. Eu sou barbeadinho. Jesus era nazireu. Não podia fazer a barba nem o cabelo. Mas Paulo, São Jorge, como o Paulo romano, tira a barba aí, romanos. 11 Coríntios, igreja de prostitutas. Não imita o judaísmo. Vocês são raspe a barba. Ou sei, quando ele se voltava para o Senhor, o véu era rasgado. Agora estranho que lá valeu, carne e sangue agrada a Deus? Ou Deus não te olha segundo a carne, está longe disso, se você ler Paulo. Deus é espírito e não só fora o corpo pecaminoso carnal. Ainda que você conheceu Jesus segundo a carne, já não vemos mais assim. Não emitiu um sinal aí do Batman? Pode ver aqui. Saiu um raio, um foco. Não sai um foco aí na sua mente? Então, qual é a diferença nossa desse canal e dos crentes do mundo inteiro e da cinzinha? Verdade que Deus pôs vida na cinzinha. A cinzinha transformava os não-judeus no judaísmo de Pedro, Tiago e João. Só que o diabo estava escondido sendo anciões e não apóstolos. Eles não eram apóstolos, levou, pecou, morreu, é lei dos anciões. Pecou, morreu. Agora eles vão tentar virar apóstolos fraudulentos, porque quando acaba o tempo eles tentam se de super apóstolos fraudulentos, usando a geometria sagrada. Porque é verdade que Deus pôs vida na casa de Salomão até Jesus tirar. Verdade que Deus pôs vida na casa de Horus vivo levando José até Jesus chegar, até Moisés chegar.
Quando Deus mandou praga no Egito, mandou praga, quando Deus mandou praga na CB atual, era hora de acontecer aquilo lá que o diácono falou ali. No princípio não era assim. Deus sempre morou em barracas. Hoje nas suas casas. Você vai fazer uma barraca aí? Você vai virar nômades? Alô? Então como que é hoje agora aqui? Agora chegou o tempo de cada um achar Deus dentro de você. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Você é a igreja. Mas para você ser a igreja, você tem que sair da Bíblia. Adianta sair da igreja e a Bíblia vai junto na esquerda, você vai só atacar os da direita. Você vai ser só Galvino. Gavião Galvino. Porque eles todos eram maçom. E os que estão na igreja? Você vai só atacar os que saíram como Hermínio. Mas é Constantino. Mas é Constantino. Mas é apenas uma direita. É a casa de Salomão. E se você saiu agora, a sua casa também é Galvino e Hermínio e Constantino. E Martim Lutero junto. Por quê? Porque após a partir dos apóstolos, entrou a apostasia. No seu livro não está escrito aí? Isso aí que eu te falei? Tá, mas não é o nosso não. Lógico, Deus pôs vida na cinzinha, o resto tinha que batizar na cinzinha. E quando deixou de ser lá para sair para fora, significa que o véu rasgou. Então, como eles assumiram o nome de ancião, vão tentar mudar para Jesus agora. Que é o que os daqui de fora mudou para Jesus, não é mais por ancião. Não quero ser mais ancião, agora eu quero ser de Jesus. 666, mano. Constantino, Hermínio, Galvino, Padre Pio, Jesus histórico, Constantino, Platão, Prato, tudo Estado e religião. César, dá a César o que é de César. Herodes, tudo que é dos judeus, foram os judeus que mataram o Senhor para virar Caim, mano. Para reputar todos debaixo do pecado, para a salvação vir para os animais, sede fecundos. Você quer Bíblia? Lê Tessalonicenses 2, o poder do eu, porque você ama mais as obras da sua mão em casa hoje. Está diante do povo, trazendo um número de pessoas para ser julgado por você naquele grande dia, e se você for julgado pela Bíblia. Alô? Vós que tem a base de fé na Bíblia está debaixo de maldição. O batismo de João é a lei, é o tote da lei, é a sofia da lei. Vós que está no cano de Jesus de Nazaré, se antes da cruz ou depois da cruz, está debaixo da Bíblia, está debaixo da fé de Paulo. Se a sua fé não for igual a do centurião, você não está curando ninguém, mano. Porque a fé que curava o centurião foi a fé no crânio de Jesus, levado para dentro. É o 666. Mano. O 666 é o Gárgula, o Arcontes. Se você for pesquisar por aí, mano, você vai ver que no Horus do Egito, deixa eu até me dar uma palavrinha para você sobre o Batman, aqui emitindo nossos sinais. Aqui. Você está vendo aqui o vestido de Batman? Coloquei a minha máscara. O Deus daqui faz você santo aqui fora. Faz um animal virar santo. Um animal que saiu do racional ao irracional. Do irracional ao racional. Do racional ao divino. Então, porque aqui é plano de animais, 12 signos. O boi do Egito. A cabala, o cavalo. Cabala. Alô? Escura do dia e da noite. Alô? O boi do Egito, o touro que saía vencendo o Baal, o deus peixe, 33 vértebras, peixe, Pedro, pesca maravilhosa, 33 grandes peixes. Então você vê aí, irmão, o que o Constantino fez nessa Bíblia aqui, junto com o padre João Ferreira de Almeida, vindo do Vaticano. 300 anos depois do que escreveram aqui, eles recondicionaram para fazer uma nova Bíblia, levando tudo para o Estado e religião para o Deus daqui, porque o direito estava dado. Apostasia. Apocalipse 13, verso 13 ao 15. No crânio de Jesus, na imagem de um homem morto na cruz, foi soprado vidro, o dragão tinha sido destruído. Hebreus 2,14, ferido de morte, mas o dragão o curou da ferida, o seu toque. Então, irmão, se você for na cabala dos judeus, você vai ver que tem um cavalo preto lá, um animal, que julga e pesa na balança, o vinho misturado.
Se o vinho não tá com puro vinho de César, de Constantino, de Galvino, do Padre Pio, do Hermínio, é um vinho misturado que não levou para dentro. Alão, os de fora não comem. E os que estão aqui fora, discutindo isso daí, não come o que levou para dentro, porque são direita e esquerda, duas forças antagônicas, dois animais, duas balanças na mão. Então você entendeu, né? A música é a arte de se manifestar na tua carne, por meio dos sons que criou tudo, os diversos afetos da nossa alma, mediante o som. Então vamos chacoalhar essa barraca aqui. Chacoalha essa rocha. Você viu que os heróis da fé moraram em rochas? Porque rocha quer dizer pedra, quer dizer se subir a muralhas de Jerusalém. Quem subirá ao Monte Santo de Jerusalém Celestial, se ele é espírito e não é mais aquela? Aquilo são obras das suas mãos. Depois da partida não é mais Deus, é Asmodeus. Deus apagou a quinta vela da sexta vela e a sétima do Minorá, colocando Constantino e Martinho Lutero. Que hoje é Galvino, depois disso aí, agora 500 anos aí, virou Galvino e Herpetismo. Mas todos maçons de maçons. Todos colocando livros e mais livros, enchendo as suas partilheiras de néfiles, sabedoria de anjos. Os astros caíram na terra. Ninguém conhecerá Deus por sabedoria de anjos, por isso ele escolheu ignorantes ali. Alô? Então, como que acha Deus dentro de você, se depois da parte dos apóstolos já era apostasia, não irei o que foi Jesus que eles anunciam para hoje aí, irmão? Com base em qualquer coisa que está escrito aqui, ou nos seus livros aqui, irmão? Nas suas estantes de néfiles plasmados. Os astros cairão, os frutos cairão, servirão de alimento, de remédio, o mar vira sangue. O monstro vem do mar, o dragão está sentado, a besta, entre o mar e a terra. Assim como tem um anjo com um pé no céu, um pé na terra, assim o diabo está com um pé no mar e o monstro está com o pé aqui, com os seus animais e os 7 chakras maiores, para impedir sua chegada. Mas por que você está aí vestido de animal de onça aí? Cavalga aí, mano, no cavalo preto. Lá o do Egito é o Anúbio. Se o seu coração, se você quiser Bíblia, se está com base de fé na lei, será julgado, você vai ser pesado na balança. Provavelmente seu coração vai pesar mais que um chumbo, porque você tem que cumprir todos os rudimentos. Erreis, mas não pequei, o salário do pecado é a morte, como os discípulos andou. Depois de você tomar ceia, para o seu canal que você vai falar virar pão, a sua água que você toma quando te der sede virar sangue, você vai ter que ir para a cruz. E agora? O Anúbio do Egito, que é o cavalo preto no judaísmo, vai te julgar na balança. Por isso eu te aconselho a pegar o Batman. Alô? Por que o Batman? E por que você está me lambendo aí? Vou te falar para você por que o Batman e por que eu tô te lambendo. No último vídeo eu queria pedir desculpa para vocês, porque eu coloquei essa música muito perto aqui, ficou alto. Eu vou colocar ela um pouquinho mais baixinho para garantir. Para nós ir chacoalhando essa caverna aí. Que está emitindo um sinal que está de dia. Então vamos lá, irmão. Por que Batman aqui? O Batman aqui é assim, ó. Deus fez 12 andrógenos para brincar de índio. Brincar de índio. Índio. Brincar de índio. Então o que aconteceu? O maior Nefilins, Tamuz, que o Davi matou o gigante no Monte Caveira, Gólgota, era do judaísmo, ele é do Horus vivo. Ele foi para o Egito. Então ele é o maior. Então os Néfilos, o topo da cabeça, Horus e Íris, Sete e Anúbio. O Anúbio é um animal que foi da loba. Ele tinha o da esquerda, para o lado de fora, o lobo preto. E o lobo branco da Freia, que é o segundo céu. Né? São hierarquias de anjos. Assim como tinha serafim, querubins, anjos, potestades do ar, o resto é potestades. Então o que aconteceu aí, irmão? Em cada chácara,
Cada um desses tinha os 12 signos plasmados nele. 12 pessoas, 12 planetas, 12 chakras nele, 12 andrógenos. Se você vir aqui em Machu Picchu, no Brasil, a Grande Oca, quando houve a grande mutação, a grande enchente, eles subiram na oca, subiram na árvore maior, para se proteger. Em Machu Picchu, eles subiram naquelas... Então, esses andrógenos maiores passaram a criar homens para o seu próprio bel prazer, para requerer sangue deles, escravidão, ser adorado como Deus. E não foi isso que Deus fez. Porque o Deus maior, que era o Horus, caído, o Sete de Adão, casaram entre si e formou uma Mesopotâmia, direita e esquerda. E eles foram em Horus vivos e se uniram. E esses maiores vieram até no Brasil, aqui na Amazonas tem pirâmide, Machu Picchu tem pirâmide. Eles escravizaram esses nefilins que eram 11, 12 mais menorzinho. Então, assim também tinha um cavalo preto em Machu Picchu, no Brasil, aqui na Amazonas, chamado de Zorro, que é o homem morcego. Aquilo que foi Zorro aqui na Colômbia, Machu Picchu, aqui no Brasil tinha o homem morcego. O cavaleiro das trevas. Então por que é o cavaleiro? Então cada chakra tinha um que julgava, o juiz. Por exemplo, na França, a deusa das duas balancinhas, eles plasmaram Anúbio e colocaram o poder religioso, que é o juiz do fórum interreligioso. Então cada chakra tinha um deus e uma deusa, uma direita e esquerda, um lobo branco e um lobo preto. O Anúbio e a Asarate, para julgar. Então o menor desses animais aqui, que julga os anjos, foi esmagado aqui em Machu Picchu, não sabe nem como acabou aquilo ali, porque eles eram menorzinhos, mais fracos. Os gigantes vieram aqui e comeram tudo eles, porque eles estavam arrancando o coração dos seus membros, em vez de fazendo eles adorar, fazendo castelo para eles, para arrancar corações. Então o que aconteceu, irmão? Então por que eu estou aqui de Anúbio e de Batman, o cavaleiro das trevas? Por que isso? E no segundo céu é chamado de super-homem, mas o desse plano aqui é só titãs, são rimens de plásticos, espadas de plástico, porque eles querem bríbia. Eles estão, segundo a lei, serão julgados por ela. Irmão. Então serão julgados por ela. Então por que você que assumiu o Batman? Não foi eu que assumi o Batman. O Espírito Santo, quando desce, o maior vai servir o menor. Assim como como eles querem bríbia, Esaú vai ter que servir Jacó. E quando Jacó e Esaú, ou seja, os judeus e Samaria, matou Jesus e foi igualado. Agora eles não é o maior, eles têm que servir os não-judeus. Nós vamos servir, nós vamos dar como se fosse, como lei. Vou dar a história de vocês e você Deus do mundo. Nós somos Deus aqui, Sete de Adão. Não, então, não, vocês vão servir o menor. O mundo, os astros cairão. Os frutos, Adão representa a terra, Adão e Eva representam a terra, o pênis de Horus, que está atrás do ancião, a janela da o obelisco lá na Praça de São Pedro, ou você em frente à sua câmara aí. O sextavado servindo quadrado, o quadrado triângulo, que é a pirâmide, e te põe dentro de um olho, que é o olho da sua câmara. O seu olho vê o outro olho e não é mais fechado. Agora, segundo a lei, o Deus daqui vai te julgar segundo a lei. A vantagem é que você vira um Deus aqui, que faz uma pessoa melhor. E a desvantagem é que se você falhar aqui, ser pesado na balança, porque o vinho está misturado, após a partida não é mais Deus. Já tinha acabado. Então por que o Batman, irmão? Porque o menor vai julgar os maiores agora. Os não-judeus Jesus julgou os judeus. Nós não temos nada com a briga do Islã, Israel e Jesus e judeus. O problema é que eles te deram isso aqui para você julgar entre si. Não-judeu virou judeu. Ao dar Jesus, evangelho para essa pessoa, você está fazendo com que ele vire judeu. E você vai julgar o não-judeu porque não está debaixo da sua lei.
Você batizou? Então está condenado. Você não tomou ceia? Se eu tomar, eu tomo minha própria desgraça. Se eu não tomar, eu não tenho parte com ele. É 880, irmão. Aqui não contém a salvação, Evangelho de João 5,39. Lá Jesus, que eles disseram é o deles, quando ele estava andando ali, irmão, ele falava, lê aí o que diz aí na sua lei. Se Jesus pregasse a favor de Moisés da lei, ele não era perseguido. Mas o exegese de Jesus era para trazer os pecadores judeus, Caim e Isabéis, ao arrependimento. E ele pagaria a conta daquele povo lá, não a tua. Então o cara lê mundo aqui, tudo que ele lê aqui, ele se encaixa para hoje. Está em déjà vu, não é mais, deixou de ser. Qual é a prova disso aí, irmão? Após a partida dos apóstolos, já tinha acabado, o diabo já foi destruído, Hebreus 2,14. Foi dado direito dos néfres trazer toda a sabedoria que eles tinham para servir os menores. Só que tem um problema que eles esqueceram. Por que estão sendo servidos? Porque Deus morreu. O bigodudo lá, o Nietzsche, não falou? O judeu Nietzsche falou assim, Deus está morto. Então onde que está teu Deus? Aonde está o teu Deus? Pelo que eles lêem aqui Salmo e lêem como se fosse para hoje. Mano. Onde está teu Deus hoje? Nos 144 mil. Deus se desmaterializou aqui. Quando Cristo morreu, o mundo estava morto. Quando ele viveu, ele vivificou os 144 mil peles. 144 mil, ainda que todo Israel crie em Jesus, judeu ou não judeu ou grego ali, só um remanescente foi salvo. Ele morreu para todos os homens que crescem nele naquela ocasião e confessassem que Deus estava entre nós. E você não tem nada com isso, irmão. Você nasceu milhares de anos depois, com a sopra primordial, com os anjos caídos, montando um exército de deuses aqui, te fazendo escravo daquilo que eles não queriam ser escravo do seu Deus. Amar o seu Deus, rejeitar o seu Deus. Então onde que está o teu Deus? Ele virou 144 mil nitrinas e catrinas, irmão. Um corpo de 12, dividido em 12 apóstolos, 12 chacros, 12 tribos, com cano dos 12 filhos de Jacó, com 12 canos da vitória dos 12 apóstolos, com 12 massas cefálicas dos filhos de Jacó, que pela graça foram salvos, depois de cumprir tudo com muita dureza, porque era segundo a lei para eles, irmão. Quem morria conhecendo a lei era julgado por ela, segundo o Evangelho de Paulo. Romanos 2 aí, lê aí, verso 12. Por isso todos estavam destituídos e pecados da obra de Deus. Mas como judeu você tinha que andar como ele andou. Jesus, segundo a exegese de Paulo, tinha que andar como ele andou. O salário do pecado era a morte, isso não era para os não-judeus. Qual é a prova disso? O centurião não tinha mais fé que os 12 ali, que não era pela fé, valia. Os estrangeiros tocavam por fé e embora ali, era por fé. E hoje, se você der fé para essa pessoa, o problema não é dar a fé, o problema é que a fé está misturada com vinho, com odres velhos da lei. Está misturado, falsificado o azeite. Você vai estar virando judeu, no mínimo, aí. E vai julgar, e não vai. E dentro da sua casa vai ser 5 contra 3, 2 contra 1. Sua casa, eu quero dizer, não só sua casa, como seu canal, como outro irmão, que o grupo que tiver com você vai se unir para matar o outro, seus irmãos. E ambos creem na Bíblia, e ambos estão em déjà vu, porque não é mais Deus, é Asmodeus. Ao ler a Bíblia aqui, se você escapar do orgulho daquilo que foi os grãos, que Deus pôs vida na cinzinha, ou nas ossos do ofício que convinha agregar, você cai na mão dos ursos da esquerda. A ursa maior. Se você escapar da ursa maior entrando em casa, que é hoje, você vai ter uma coisa melhor que os outros, um exegese maior que os outros, a cobra o picará. O que dá força ao pecado é a cobra. Teve um tempo que você, como Adãozinho e Eva, estava vivo. Você comeu brilho e passou a viver para o pecado. Miserável me que sou, como Paulo, quem me livrará desse corpo que me arrasta para a morte? Dou graças com a carne, eu sigo a lei do pecado. Erreis, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Transformar os não-judeus em cristão entre os pagãos. E Pedro, Tiago e João, transformar os não-judeus em judeu, em cristãos. Ele confundia ali, irmão, e transformava o cara em judeu. Guardando o sábado, não comendo carne de porco, colocando óleo da barba de Arão. Onde ele viu Jesus fazer isso aí?
Ou foi um golpe do judeu para te transformar em judeus? Os apóstolos nunca entrou lá. Eles iam lá só para disputar. É que nem as 7 igrejas da Ásia hoje, irmão. Todos eles, nenhum tem castiçal. Deus pôs um castiçal na CCB somente. Os outros não era castiçal. Os outros tinham que se batizar naquele castiçal lá. Mas Deus colocou lá como ancião, porque teria 12 apóstolos aqui fora, os originais. Quando pela lei eles falhassem, chegassem as pragas e rasgassem o véu, eles correriam para 12 apóstolos aqui fora, desse canal aqui. Aconteceu que Deus não conseguiu montar aqui 12 apóstolos. Alô? Por isso, porque os 12 apóstolos aqui eram ateus e livres pensadores. Não o Caim que crê na Bíblia e ataca o Abel. Alô? Não Abel, Sete, de Adão, que ataca o Caim e seus irmãos, porque a torre de Nisrod foi corrigida 40 dias depois. Samaria podia se comunicar. Mulher, dias virão que nesse monte nem naquele. Estarei dentro de vocês, acharão, cada um vai para suas casas. Chegou hoje aqui. Então, por Deus chamar homens delinquentes segundo a religião, homens que comeram Bíblia e viram que aqui não contém salvação. Eu não creio nesse aí por causa, se eu sou ateu, por causa dos não-judeus, por causa de vocês, falsos judeus. A lei foi feita para vocês, Caim e Abel, Herminiano e Galviniano, Constantino e Padre Pio, e todos eles juntos ali, irmão. Constantino e Martim Lutero. A lei foi feita para você. Os demônios se plasmaram aqui, fizeram a lei para julgar os não-judeus, para eles serem nossos escravos aqui agora. Aconteceu, irmão, que Deus chamou 12 apóstolos aqui, na esquerda, que é os ateus livres pensadores, que não se dobram os deuses. E chamou 12 aqui para ser da direita. Mas não é seguindo aquele arquétipo lá, irmão. Porque se fosse segundo aquele arquétipo lá, nós teríamos que fazer igual a igreja, montar 12 canais aqui e trabalhar. Foi trabalhado nisso aí no primeiro e segundo céu. Mas o tempo passou, mano. Não foi possível fazer isso aí. Então como que é hoje agora aqui, mano? Assim como foi lá, o Espírito Santo aparecia a João, não por sete igrejas da Ásia lá, 7 castiçais, 7 anjos que tinha montado ali. Deus aparecia um e passava as estrelas para o outro ali. Se você olhar, um anjo derramava nas 7 taças, vinha para derramar anjo. E você na sua casa aí é uma igreja. Aonde que eu vou montar a sua igreja? Não é igreja para você montar, você vai montar. Você não ireis aqui nem ali, o reino dos céus está dentro de você. Você vai passar isso para sua família, para onde Deus te enviar, ou até mesmo um canal, se você quiser. Agora vê como edifica, se você anunciar outro Espírito, lá é outro Jesus. A partir daquele Jesus, lá é o Gadu, com o nome original. Ainda que eles mudaram para Ial, foi o nome de cartório que foi soprado vida. Quem morreu lá não foi o original? Se o original chamado Ial, Levarré, Missier, Molerré, transformado em França, e a Machira, não sei o que lá, Ial. O Deus Ial, o Deus El virou Baal, o Deus Cabra virou El, tudo que é El, Elohim, virou demônios rimo. Esse plano aqui é uma dualidade do céu. A sua dualidade tentou ser mais que o original. Mas foi o nome original de Yamashia, e Jesus, o cafuso judeu, prometido dos judeus, do broto de um carvalho, de uma tora, de um torá, de uma lei, do broto de um carvalho, sairia uma esperança ali. Matamos a esperança, cerramos o boi, fazemos gabinete e levamos para dentro do templo. Virou a caixa, a arca, os anjos desceram para ajudar tudo e fazer tudo igual aí, que você vê aí. Então por que você é o Batman aqui? Porque Deus tinha que escolher um animal negativo, assim como o Horus tinha o Anúbio, assim também o anjo do Senhor tinha o anjo da morte dele, tem que ter um negativo para descer. Um cavalo preto que desce para julgar, e um cavalo vermelho para subir, um super-homem para subir. Que é, quando Deus está na esquerda, é o cavalo da morte, porque ele desceu aqui e venceu a morte. Ele tinha que escolher uma morte,
um anúbio, um cachorro que toma conta da árvore. Se você for pesquisar aí, irmão, você vai ver que por que o cachorro era doméstico. Ele guarda a casa. O guardião da casa é um cachorro. E ele foi transformado, o anúbio também fez o dele. Assim como os judeus tinham dele, que era o cavalo preto, cabala, a lei. Você que é bíblia, você era julgado por ela. Então por que você aqui não é julgado se você quer submeter? Porque quanto o Espírito não tem perdão. Quanto Jesus da Bíblia, que eles estão discutindo sempre e nunca chega à verdade, descumprindo tudo e não andando como ele andou. Lá ele deu o Jesus plasmado aqui, está te dando perdão. A todo dia se renova o seu perdão, porque você não sai mais daqui. O seu julgamento é após a morte. E esse aqui, se você deixar eu te julgar aqui, não julgarão os anjos. Aquele que vem do céu é sobre todos. Quem não tem o Espírito do Senhor está, não é dele. O Espírito do Senhor é sobre todos. Se ele manietar o gigante que está aqui, irmão, os 12 gigantes aqui em cada balancinha, aqui, que é a lei do fórum de César interreligioso, não segundo a carne, que eles estão servindo, levando suas causas pagãs. O segundo espiritual tem 12 aqui, julgamentos aqui, plasmado, levando cada um para o seu chakra. Se você pegar esse menor aqui, o que entrou, se submeter debaixo desse espírito, entrar debaixo desse sacerdote, um sacerdote e um rei que sentará na mesma cadeira, e ele pesará na balança e julgará a direita e esquerda, conforme Zacarias 5 foi falado ali. Porque quando Jesus virou Deus, ele plasmou um espectro aqui para ele ser cordeiro, para que o Espírito venha falar sobre ele, que ele seja justificado. E ele que dá a comida para os 12 animais aqui, que vivem na sombra desse aqui, irmão. Então primeiro passa o raio de luz por dentro do cavaleiro das trevas. Em cada balancinho, o raio de luz de Gadu, sabedoria de anjos, passa pelo olho deles lá, e cai aqui para eles julgarem de si, mas ambos não saem daqui. Porque é Bíblia. Mas aos não-judeus tem um que, se você apenas confessar e sacar tudo que foi ensinado dos anjos, então onde que está aqui, irmão? O que esse Espírito está te julgando aqui? Saca tudo que você aprendeu por meio dos anjos, de Martim Lutero, Constantino, Galvino, Padre Pio, Platão, Einstein, Freud, Isaac Newton, o bigode lá, o bigodudo lá. O seu Deus está morto. Ele não errou, mano, ele é judeu. Ele errou numa coisa, porque para ele não reviveu. Mas ele reviveu dentro dos filhos, tanto é que tem luz até hoje. E então onde está teu Deus? Onde está teu Deus, que ele não me ouve aí? Teu Deus está dentro de você, ele morreu 144 mil. Não você exatamente, você que está aqui nesse canal, porque um dos 144 mil é você que eu estou falando lá. É comum, Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Onde está teu Deus? 144 mil peles. 144 mil crânios e consciência que quer a sua pele, do homem animal, do irracional ao racional, do raciocínio ao raciocínio lógico, do irracional ao divino. E por isso ele escolheu o leão, a majestade de Deus. Ali, qual dos 4 elementos ele escolheu? Escolheu o leão, a cobra e o boi, e a águia ficou brava, mano. E o leão albino aqui, o leão que ele escolheu da tribo de Judá, matou o seu senhor para ficar com o leão daqui, os 4 elementos caiu. Os 4 anjos de Ezequiel estão aqui, na direita e esquerda. Aqueles lá entrou em repouso. Quando seu pai morreu, conseguiu a vitória sozinho, e ele era Deus, que só houvesse aplicado de sangue, porque ninguém conseguia a vitória, até o seu leão o traiu, o leão da tribo de Judá, se uniu ao leão albino daqui, aos gigantes, de Horus vivos, para ficar com o reino. Jesus virou uma ovelha muda, imolada, o seu pai virou a comida verdadeira. Ele vai matar e vai cair o sangue aqui. Agora nós temos vida como foi lá em Abel. Temos mais 2000 anos agora, só para a vida no crânio. E leva para dentro lá. Deus deu esse direito dos anjos, por isso ele não perdoou os anjos. Porque para ele já tinha acabado ali. Então onde está você aí? Aqueles que não me procuravam. Isaías profetizou 1000 anos antes
diabo sabia desse projeto. Raquel choraria seus filhos. Pela graça viria, os não, pela maldição, ali pagaram um preço muito alto para ser do seu Deus, porque eles tinham consciência de Deus. Nascia na cultura, na religião. Até hoje o véu, o Torá está posto na mente daquele povo lá, os anjos plasmados em Herodes lá, irmão. Até hoje eles lêem o livro da lei e quer satisfazer os seus deuses, irmão. Quer pôr o mundo aquilo acima do Deus. Deus é Espírito e foi construir novo lugar. Vou deixar esse lugar para vocês. Tanto é, irmão, que o Deus desse plano aqui, com os seus discípulos hoje, conscientes ou inconscientes que são os crentes, em qualquer religião, ele acha, por que esses homens são tão poderosos aqui? Porque se uniram ao Deus daqui, se prostraram de me adorar, eu te dou tudo. Então, inclusive conhecimento de anjos, que ninguém conhecerá a Deus para isso. Porque se o cara conheceu a Deus, dentro dele, ele vai se humilhar e achar dentro dele, Senhor, com tudo isso aí, ao seu cavalo preto, ao seu cachorro, ao seu cão de guarda, lançar na minha cara aqui, se eu voltar para a Bíblia, eu vou comer vômito da lei, que é impotente para salvar. Com tudo que eu sabia aqui, eu vou sacar os grãos, não vou mais comer vômito dos judeus plasmados, dos néfiles carmados, do povo que matou seu Deus. São cachorros voltando ao vômito, dentro e fora, porque quando não era vômito lá, eles usaram para ganhar dinheiro. Eu sou quem sou, era aqueles anciãos da CBM. Quando o Espírito se retirou, que as pragas veio, eles rasgaram o véu, colocaram a televisão, quebraram os seus pactos que fizeram com o gárgula, que quando vinha a televisão, não deixa entrar. Porque sabe que nesse dia o diabo entrará na casa da igreja agora. Na igreja não tinha televisão, na sua casa o diabo já entrava lá antes. Que isso é uma piada para o mundo, mas não para os que foi da cinzinha. Muitos desses daí que estão usando a televisão e sorrindo disso, na época deles, viram o diabo entrar nas suas casas, viram obras, como mentiram também junto ali. Mas se autodestruirão, porque acabou o tempo da cinzinha. Quando as pragas abriu, agora o diabo entrou dentro e fora. Eles pregam a mesma ceia, fazem os mesmos rituais de néfiles, plasmado. O mesmo Asmodeus que está na sua casa, está na Bíblia. Ao entrar em casa, o Anúbio, a lei, o que dá força ao pecado, a lei da pedra que mata. Ao ler o livro de Néfilis aqui, está matando o espírito, porque eles não têm mais espírito, o espírito se retirou. Eles não têm esse espírito aqui, irmão, que o livrinho de cima que põe vida no seu livro. Você é minha Bíblia, meu livro. Eles deveriam ser também, irmão, mas eles, porque não têm o espírito, correrão para os livros. Eu vou estudar a Bíblia, eu vou estudar Galvino, vou estudar vou estudar o judaísmo. Quanto mais você estuda, irmão, vai descendo lá para o poço de Enoque, lá para os ossos, vai tocar em tudo que é osso, que é livro. Livro dos mortos, a Bíblia é o livro dos mortos, é uma cópia colocada com direito de usar, plasmar estado de religião. Então por que você estava lendo a Bíblia? É o boi, irmão. O boi do Egito, Israel, o Deus Israel comeu a fatia seu boi aí. Você viu que os leão e os cachorros, os animais, os signos menores, quando eles comem o boi, eles não ficam assim não? Na coxa, pernil, eles vão direto no fígado, onde tem mais ferro, mais fósforo. Então por isso aqui nós só batemos no fígado. A música é um não sei o que lá que afeta os afetos da sua alma. Que música você vai ouvir aí? Qualquer música, irmão. Faça o que tu queres, não é salvação, não depende de você mais. Depende dos 144 mil, já plasmou. Esses daqui fizeram ou não fizeram? Esses daqui fazendo ou não fizeram, já plasmou, Deus já te escolheu. Deus já tinha escolhido os discípulos, fazendo ou não. Você pode ver que 3 ou 4 fez, o resto não fez. Já é o que ele era. Agora o pagamento igual ainda é comigo, né? Então qual música que nós saímos da cinzinha e vamos cantar aqui, irmão? Você tem consciência desse? Canta o que você quiser, até mesmo indo lá. Porque anunciar, julgar os anjos é cortar a Bíblia.
Eles estão a favor da Bíblia para dentro, a favor da Bíblia para fora. Então, se você cantar o hino com consciência, cortar o hino e ver onde estava levando você para Jesus, é déjà vu. Então eu te aconselho que você nem cante. Ou cante dentro de você. Se a sua casa, se a sua arca, se a sua casa carnal ainda mora na igreja porque você quer Bíblia, sair da igreja, sair da Bíblia. Que adianta sair da igreja e tacar a Bíblia aqui fora na esquerda? A mesma Bíblia está na direita e esquerda. Colocamos aqui, não adianta. Agora, se você saiu da Bíblia, como que é sair da Bíblia? É crer que esse Espírito está, que você é guiado pelo Espírito, que Ele é sua cabeça. Quando o Espírito da cabeça receber, não tinha problema. Até mesmo quantas visitas você foi e Deus fez obra aí na sua vida? Quantos milagres você viu, seja em qualquer linha de pensamento, mas a receber valia para outra vida. Quando deixou de ser, se perderam na fé. Aí agora vão transformar aquilo em Jesus, para sair dos anciãos, para ficar de segundo céu agora. Mas já na internet. Agora vai lá, não seja porque eu falei, vai em qualquer um da CB ou fora dela. Você que está nesse canal, que tem consciência desse Espírito, que Ele te achou e te salvou, te chamou, e vai lá e ouve 5 minutos, vê se tem Deus ali, ou se não é discussão somente entre si. Porque eles têm que esperar, eles dependem dos anjos, da geometria sagrada, que está na CCB, ou em qualquer igreja, depende de cair lá, para aqui fora eles discutir. Porque a casa dele também já é uma geometria sagrada, um sextavado, um quadrado. O Deus daqui viria para se comunicar. O que vinha das trevas procurando luz, o homem de Marte, Martim Lutero, o homem de Marte, o Yanuq que veio na frente para avisar do grande dilúvio que eles colocaram. Estão levando tudo para aquilo lá, mano. De qualquer forma, roubando o seu Deus verdadeiro. Mas Deus pôs vida, semeou na corrupção, semeou na prostituição. Semeia na prostituição, ressuscita em glória. Semeia no pecado, ressuscita em vida. Semeia na morte, ressuscita em vida. Semeia na corrupção, ressuscita em glória. O reino do céu é tomado, mano. Tu não deixa tomar sua pele. Cata, daqui minha roupa, daqui minha roupa. Eu vou sair da Bíblia, o que dá força ao pecado é a lei. Eu vou sair da igreja, vou sair dos crentes, vou sair da plataforma. Como que é sair, irmão? Olhar de fora, olhar para dentro de você, se esvaziar. Como Deus se esvaziou. Deus não conseguiu a vitória com a Bíblia na mão. Ele não conseguiu a vitória com minorá. Ele não conseguiu a vitória com caixa de ouro chamado arca. Não conseguiu a vitória com o sacerdote. Ele conseguiu com a bunda, mano. Com as costas, com o seu lombo chicoteado, uma ovelha muda chicoteada pelos deuses, foi levado ao espetáculo de vitória. Manda eles enfiar a Bíblia no rabo, te dou o prêmio da vitória. Fala, isso aqui não me justifica mais. Sai dela, povo meu, é sair da Bíblia, mano. Que a gente sair dela e tá com a Bíblia na mão, entrando em casa que nem a Amós falou, uma cobra picará. Ninguém será justificado por obras da lei, por meio de anjos, sabedoria de livros aqui, irmão. Estudam sempre e nunca chega a nada. Como que você vai ser salvo? Manda eles enfiar a Bíblia no rabo, que dá força ao pecado. É o Deus daqui, o rabo que eu estou falando, é o rabo da cobra. Mano. Ou você não é uma cobrinha que o seu Deus virou uma cobra aqui? Não, saca os grãos, come a rabada. Mano. A rabada come o rabo, principalmente, que é o que o pesadelo na paralisia do sono vem te agarrar pelo seu rabo, que ele quer a medula. Da onde onde tem o sangue, onde gera o teu espectro lá. Não deixa roubar a sua pele, irmão, a sua imagem, seu holograma, seu espectro. Aquele que foi morto e reviveu tem um espectro aqui. O espírito que para sobre as águas. Tem um cordeiro para casar com você, não para te entregar virgem, como Paulo e os apóstolos. Já entregou virgem. Os que for justificado pela lei, não será pela lei, irmão. O número que não depende foi porque o dos 144 mil pagou com couro. Pagou seu couro lá, está escolhido desde antes, isso é predestinação. Os predestinados, 144 mil, são predestinados, escolherá um número de pessoas, eles foram predestinados. Você é apenas um animal aqui que vai servir agora os maiores com a sua pele, porque teu Deus é o maior, criou você para a sua glória, fomos criados para os seus louvores. Você lavou suas vestes, aqueles lá lavaram as vestes pelo sangue.
lavaram suas vestes, pagaram com sangue a sua obra, para ter a sua pele. E pela graça de vocês sois salvos. Por isso você tinha que ter consciência, conhecer que isso aqui, por meio de lei, da Bíblia, as três hierarquias de céu plasmadas em todos os deuses da Grécia, do livro de Enoque, com tudo isso aí você perderia a salvação. Mas você tem uma única chance agora, de se casar agora. Quando uma pessoa casa, quando Deus casa com a alma que pediu ajuda a Ele, que não será justificado pelas obras, se for, foi pela graça, também seria salvo. Todos pecaram, heróis da fé, todos morreram, pela graça foram salvos, depois de cumprir tudo, ficar firme, o salário do pecado é a morte. Esses morreram assim lá. Mas você aqui, Deus sempre escolheu os filhos da prostituta. Deus sempre escolheu para plasmar Eva aqui, ela cometeu prostituição espiritual, abaixou a medula. Deus sempre escolheu Raabe, Moisés, a mulher cozita, você já era casado. Deus sempre, Davi escolheu ali a mulher ali. Não estou falando para você fazer isso hoje, estou falando para você, porque isso encheu a casa de prostitutas de Salomão, de Néfilis, porque Deus salvaria as prostitutas, as meretrizes, que vão entrar no céu primeiro. Sodoma e Gomorra, e se levantará e acusará esses falsos judeus do Brasil aqui, irmão. O Brasil pertence a Bafomé, a Gadu, e esses arrogantes da religião sabem disso aí, irmão. Os crentes cinzinha nega e ficar sentando aqui nesse canal e mandar enfiar a Bíblia no rabo da cobra. Então fique com a lei, julgarei vocês pela lei. Não se reclame-se naquele grande dia. Você virou um Deus santo aqui, com medo da morte, do pecado, que se vocês estão querendo briga e não vier submeter debaixo desse espírito aqui. Então será julgado por ela. Então não reclama se é passeata gay, os ativistas, os que não procuravam a religião entrar no céu primeiro que você. Se aqueles que falaram, foram salvos pela graça, que não cumpriram, que negaram, que estavam no mundo predestinado de Galvino, se um daqueles lá escolher a pele de uma prostituta, uma meretriz, se levantar e te acusar naquele grande dia, porque você rejeitou a verdade, ele não vai reclamar, porque você terá consciência disso aí. Então, mas é assim essa bagunça, essa zona? Lá também Jesus era uma zona, ele era amigo de bandos de pecadores. Acabou o vinho aí. Traz 4 barril aí, transforma tudo em chope. Se tivesse caipirinha, põe caipirinha. Ou ele só tinha poder para transformar água em vinho. E a música? A música da maçonaria dada pelo Martinho para os grandes músicos, que nós agradecemos muito, vários hinos tiveram o seu valor, como grandes músicas da esquerda e direita. Quando o diabo foi destruído, Hebreus 2,14, foi tomado. Foi dado a ti a ordem dos pifal, foi tomado. Esses reis da terra usaram para ganhar dinheiro. Mas você usa tudo. Como assim? Tenha consciência, saca os grãos. É a mesma coisa a Bíblia. Isso, a fé e a religião tomou conta de você, mais preciso da cinzinha. Para quando acabasse o tempo dela, você achar Deus dentro de você. Sabe o que você te fez uma pessoa melhor, tomou conta de você. Sabe lá Deus onde você estava, se não fosse a fé, a religião e a lei, o batismo de João, que é a lei para você. Tá? Então deixa eu ler uma pegadinha para nós aqui, para te vestir. Então isso aqui não é pessoal contra as pessoas físicas, tá? É espiritual. Espiritual o julgamento é espiritual, é os deuses. Os deuses da esquerda estão julgando a direita está julgando a esquerda. E esse aqui está julgando todos eles, porque são tudo anjos caídos. Depois da ordem dos apóstolos acabou, era apostasia. Deus pôs vida numa certa cinzinha, e na lei e na fé, e deu direito do diabo ser um Deus. Apocalipse 13. Até a verdade chegar, agora chegar tudo jogado no telhado. Eles vão ver que tanto da direita, original ou não, com ou sem o melhor exegese, ambos é o Deus daqui, irmão. E os 144 mil colherá, porque os anjos já desceram para colher. Então abre aqui a Igreja Batista, escrito Deus Ra, Almeida Ra, Bíblia Sagrada com o compasso da maçonaria aqui, ó. E o Deus Ra escrito ali em cima, ó.
o olho de Horus. O mesmo que está no púlpito, o emblema do pastor Júnior, o olho de Horus da frente do CB aqui, ó. Em nome de Jesus, qualquer um tá, é o Júpiter, o Zeus. Né? A teologia, o Tel, o Deus El, o Baal, é Zeus. Como Jesus, não, como um Deus. Quem vencerá o monstro? Quem cantará a canção de Moisés do Cordeiro? Quem quer cantar a de Moisés do Cordeiro? Os que chegou na sopa primordial, em cima, os vermes, está tudo pulando aqui, mano. Você atravessou, porque a esse o porteiro abre. Fala isso aí, irmão. 33 vértebras da cruz, isso aí é uma coisa da maçonaria, irmão. Jesus não morreu com 33, isso é mentira, isso é falso. Por quê, irmão? Porque Jesus começou o seu ministério, que ele estava dizendo ali, depois do batismo de João. Não daria tempo, irmão, nem dele chegar até... Não daria tempo dele chegar, percorrer aquelas cidades ali, de a pé. Ah, não, isso é falso. Não daria tempo dele escrever tudo aquilo, fazer tudo isso aí e daí para Jerusalém. Pode ser que ele trabalhou com seu pai de carpinteiro. O ministério de Jesus, no mínimo, foi dos 40 aos 50. No mínimo. 10 anos, pelo menos. E João Batista estava fora abrindo o caminho. Entendeu? Que nem esse espírito aqui veio abrindo o caminho 10, 20 anos antes, desde Ribeirão Pires, se você checar aqui, desde a época que eles me levaram no fórum aqui e tudo mais, né? O Espírito já vinha repreendendo e colocando tudo isso aqui, que seria pela televisão. Deus colocaria uma torre, mas não para eles eram para ficar para dentro. Agora, quando chegasse o tempo, no futuro, haverá mudança. Deus está preparando um grupo de pessoas para essa mudança. 2 Coríntios 5, verso 5. Deixar essa barraca, igreja, a lei e a fé que toma conta de vocês. E para se unir, para ser homens distintos que se casaram com o Senhor. Não que tem que ser virgem de pecado como os apóstolos andaram. Aí cuspiram. A música não é hino, não é de Deus. Quando você vai ver o hino, só leva você para dentro. Depois descobriram que o Asmodeus, até eles mesmos colocaram aquilo. Então a Igreja Batista, que hoje é indicado pelos caras que saíram da cinzinha, pelos reformadores do CB, o Fernando, o Josafá e todos esses aí, quem saiu da CB não trocou só de demônio. Qual demônio eu quero? Agora eu quero o demônio de prata, de bronze, de palha. Até o desterco, que é o pastor Júnior, eles indicaram. E eles próprios não conseguem ser nada, porque são crianças grandes, mano. Você aprendeu só aquilo. O que eles podem esperar, ver as decepções, os traumas de criança lá deles, né? Que os pais anciões fizeram, fica jogando um pro outro aí. Né? Ou correndo pro chakras para ser julgado pela Bíblia entre si aqui. Mas a minha eles não querem. Por isso perderão suas pernas. Fazer o quê? Ou trocar seus prêmios, como o Reinar trocou o prêmio de Balaão por dinheiro. Então abre Apocapix 6, não, Apocapix 7, olha lá, os 144 mil selados de Israel. Eu não sei se está alta essa música, da outra ficou muito alta, vou pôr mais para trás, pelo menos não saiu no vídeo de vocês. Balança essa caverna aí, irmão. Essa pedra que é esse plano aqui, essa rocha, onde é só demônios. Deus é Espírito. Ele penetra rochas e medulas chegando até você aí. 144 mil selados. Então eu vou cortar aqui para não ler muito, tá? Vou pegar logo a picanha aqui e o alcatra sem maminha. Só alcatra. Não fica mais barato, mas com maminha junto. Então só a alcatra pura e o rabo que é de lei, né? Então, 7, 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos de Israel. Foram selados de Israel. A tribo de Judá foram selados 12 mil. Então o cara lê hoje aqui, mas ele quer ser de Judá. Foi selado lá 144 mil.
que está aqui em espírito, esperando esse cavaleiro branco chegar. O branco é o espírito, ele monta no preto. Como você sabe disso? Eu vi isso. Você acha que eu ia estar aqui assim de bobeira? Ele que parece brincando aqui, não julgará os deuses? Deus não rirá deles? Você virou criança? Se você não virou criança, você não é do reino do céu. Não viu maldade em você? Então o espírito sai fora de você. Então todas as tribos aqui, então, ó, Judá, 12 mil. Tribo de Ruben, 12 mil. Tribo de Gade. Tribo de Gade, deve ser a de Tomé, não está aqui não, né? Tomé cria em Jesus? Qual é a tribo de Tomé, será? Tomé, o Tomé que foi falado aqui que é os ateus, não é os ateus. O Tomé é os que saiu da cinzinha, é o Caim. Eles foram arrumados lá na torre de Nisroch, quando veio o dia de Pentecoste. Quem é os Tomé? Os ateus. Os ateus não é Tomé que não crê. Eles já creram, eles não crê mais por causa dos falsos, que era fake. É os daqui de fora, que não tinha nada com o peixe. Que ele pagou igual, põe isso aqui ali em cima, isso aí tá bom. E aí vem nós aqui, vou ganhar 3 vezes mais, né? Não, eu te contratei por quanto? Tanto. Então pega o que é teu e vai embora. Pela graça sois salvos, tá bom pra você ou não? Eu quero pelos apóstolos, então vai para a cruz aí. Então, da tribo de Gade, 12 mil. Não sei quem é Gade. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então aqui, mano, não colocaram aqui da tribo de Tomé 12 mil. Porque todos esses 12 aqui, ó, ele falou segundo a lei. O Apocalipse de João é segundo as suas raízes lá. A quem vencer, ele acabou isso aqui, mano. É isso que os reformadores da cinzinha estão tentando ser cristão aqui. A quem vencer esses demônios plasmados, julgando a madrasta ou não pela lei, ou ensinando sabedoria humana de andar como judeu, de amor. Um exemplo disso muito claro que eles vão cair é o amor. Por exemplo, se tudo do judaísmo de Jesus, exegese do Pedro da circuncisão ou não, resume tudo no amor. Que eles têm que, segundo a lei, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, quem é teu próximo? Fazer caridade, levar cesta básica, se ajudar entre si, ser um só, pegar as suas herdades. Quem tem 3 carros, vende 2 e põe lá e fica só com um, dá um pro seu irmão. Amai-vos uns aos outros, amai-vos. 13 aos Coríntios, o amor de Deus, eles estão querendo. Ele morreu no meio do coração deles, para eles sentir esse mesmo amor. Viver em barraca, viver como se não fosse, não tivesse aqui. Não se considerar como que morreu, Paulo se considerava morto, como já morri para esse mundo aqui. Ou seja, não põe seu coração nos bens materiais. Então como que é o verdadeiro amor? É se ele te amou. Alô? Adianta você amar o mundo inteiro, dar tudo que você tem para os pobres, se ele não te amou? Só para mostrar que você tem amor, segundo as obras, você não será justificado. O que vale é ele ter amor por você. Alô? Achar o amor dele dentro de você. Foi semeado dentro de você, a lei, a fé, a religião tomou conta de você. Você deve ter um amor de Deus em algum lugar aí. Você deve ter tido uma experiência. Ache isso dentro de você. Não fica amando o próximo como a ti mesmo. Não ireis aqui nem ali. O reino do céu estará dentro de você, irmão. Quem tem o amor de Deus, ele ama o próximo, conforme dá, né, irmão? Alô? Não é questão de não amar na carne. Não é pelas obras da lei. Eles estão pelas obras da lei, serão julgados por isso. O desamar o próximo ali, que em vez de perdoar 70 vezes 7, se tomar um tapa tem que dar o outro. Ofende um cara desse pra você ver, irmão, se ele nunca mais olha na tua cara.
sendo cristão, e não vai tomar ceia, porque a ceia controlava eles lá. Hoje o próprio ancião leva o Josafá para ir preso, para sacar dinheiro, e ele ataca zombando do cara mais 3 vezes. Não era para ser 70 vezes 7 ambos ali? Porque eles querem briga. E você aqui? Eu não estou julgando ele nem o ancião, estou julgando o que está neles no ancião. Julgando o que está neles é néfilis. Alô? Deus é espírito, eu não estou conhecendo eles segundo a carne. Estou conhecendo segundo a carne porque eles querem briga. O Anúbio, o anjo da morte do céu, que matava para Deus, quando achava arrogância no coração de Davi, que morria milhões de pessoas, do povo de Israel ali, ele desce para julgar a Bíblia. Você quer Bíblia? Eu não estou te conhecendo segundo a carne, estou te conhecendo segundo você quer Bíblia. E não quis a mim, por isso será julgado. Quem não cria em Jesus ali não estava condenado? Não tinha perdão, mas quanto o Espírito que viria é final, irmão. Eu não estou julgando você segundo a carne, nem os anciãos segundo a carne. Estou julgando os demônios que eles colocaram aqui no livro, que está no teu livro, mesmo mostrado vocês querem, mesmo mostrando deles para acusar o deles. Então você viu aqui, irmão? João já tinha visto 144 mil, cadê eles? Por que não acabou? Porque teve mais uma vez a mulher vestida de sol, apareceu mais uma vez um filho se nos deu, um pai maravilhoso, mais uma vez. Jesus já tinha acontecido, Raquel tinha chorado. Por que apareceu uma mulher vestida de sol? Um filho foi levado para Deus, porque tinha que gerar um espectro para o cordeiro entrar aqui, irmão. Deus era Deus, ele era Deus, quem veio a mim veio o Pai, conseguiu a vitória. E agora o cordeiro, o espectro que ele gerou ali, irmão, precisa entrar dentro do pai e mãe, porque pai não é só pai, é pai e mãe. Para ele entrar aqui nesse plano não teve que usar uma mulher Maria? A mesma coisa, o Espírito de Deus é masculino e feminino. E teve que gerar um filho, de uma filha. Alô? E o resto? Então onde está os filhos, o escuro, a parte segunda a carne? Ele vai entrar dentro do miolo da árvore e o Espírito Santo vai cobrir ele com o velo, aquele que foi o leão. O animal que para sobre as águas vai te encher. Quando você se revestir daquilo que não pode morrer, alô? Quando você renovar a sua consciência, o seu entendimento de um Deus, participou de carne e sangue, vão se revestir de 144 mil aqui, que não tem mais vaga, Deus é um corpo. Se 144 mil te vestiu, e mais então onde que está o resto? 144 mil será apenas anjos escolhidos, que ele escolheu, o resto se perdeu? Não, peraí. Os não judeus, a família vem junto. Quando Deus entra e salva num cara pela graça do céu, ele salva tu e sua casa. Por isso que era importante os crentes da cinzinha vir aqui e ter crido nesse aqui, irmão. Eles querem a Bíblia, não tem mais vaga lá para eles, vão pagar um preço muito alto. O Anúbio vai direcionar você para o Hades, para o crocodilo, que é a lei que estava na CCB, a lei que está nos 12 chakras aqui, um animal vai te julgar. O Anúbio, a deusa dos balancinhos do Egito, vai te pesar na balança, Sarate, vai te entregar para o crocodilo, que é o animal que Horus Vivos gerou para devorar as almas, que vai para o Hades. Né? Eu vou resumir isso para você. Pecou, morreu. Porque você quer Bíblia. Lei já tinha lá, o pergaminho já tinha. Eles diziam escrituras sagradas ali em João, no Evangelho de João 59, e pensavam que continha ali já. Queria satisfazer o pai deles, que é o diabo, que era a lei que eles não cumpriram na CB, e está tentando satisfazer agora os seus néfilis, como se fosse aqui fora. Quando eles veem aqui assim de Anúbio, eles vão cuspir no chão. Mas a sabedoria é justificada por você, que é meu filho.
Então, abre aí 13 de Apocalipse. Foi dado também que 13, verso 7, foi dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. A apostasia lutou contra os santos, colocado por Martinho Lutero, as duas últimas velas, e o Constantino e Martinho Lutero, Galvino e Hermetismo, e Hermes Megisto, Herminianos, foi dado direito que eles plasmassem todos os demônios e vencessem. Deu-lhe ainda autoridade sobre tribo, povo e língua e nação, e adorá-lo-ão todos os habitantes da terra adoram o diabo pela Bíblia. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Alô, irmão? Então, 144 mil foi escrito lá, eles não adoraram. De acordo do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Os 144 mil não iam adorar isso aqui, ou mesmo que eles tivessem enganado, bem-aventurado aqueles que Deus amputa pecado. Bem-aventurado aquele que Deus perdoa pecado. Foi o que o Davi, que era 144 mil predestinados, esse predestinado aqui, Deus oculta pecado. O cara estava comendo a madrasta ali, entrega ele a Satanás para o Espírito ser salvo. Mas você fala assim, ó, quando Jesus falou, ai de vós prostituta e meretrizes, queria dizer suas putas, suas biscates, suas raparigas. Eles vão escandalizar aqui, porque eles estão segundo a carne, o que dá fora, eles estão me olhando pela Bíblia é indecente. Fiquem caladas lá, almas penadas. Está longe disso aí, mano. Vai que nós vamos falar mesmo, vamos te julgar pela lei. Tá? Mas lá no espiritual eu já te julguei. Vocês não terão pele por não crer em mim. E agora, e se eu estou com a minha carne, a minha alma e minhas emoções no livro e eu não posso não fazer nada aí? Pede ajuda aqui nesse aqui, mas fica quietinho. Não fala mais nada. Mas esteja nesse. Vocês não terão pele. Vocês que foram da Cindy que está na plataforma aí que vê esse vídeo. O tempo de vocês acabou. Os daqui tem consciência, foi plasmado já. Então vamos ver aqui, ó. A besta emerge, eu li 13, 8. Bom, você viu aqui que eu estou careca de falar aqui no verso, no 18 do 13, aqui está a sabedoria, aquele que tem o entendimento, calcula o número da besta, que é o Deus daqui. Ora, esse número é 666. Foi transformado por tudo que é maçonaria, inclusive as 33 vértebras da cruz, é para você cumprir os 33 graus da maçonaria, do Estado e religião. Lá eles fizeram essas coisas aí, plasmaram isso para você. Alô? 7 igrejas, eles sabiam que tinha 7, a maçonaria tinha uma duplicidade, uma cópia. Tá? A Rosa Cruz ensina os cristãos deles que é 33 vértebras. Né? Aí eles colocam essa cópia que Caim, a cabala do dia e da noite tinha. Uma comparação, aquilo que levou para montar a geometria, para pôr o diabo plasmado lá. Aí agora só põe a Bíblia lá com a história e esse cano aqui. Só que Hebreus 2,14 o diabo está destruído. Não para eles, porque a geometria só provida dentro e na casa deles, agora quando eles pegam na Bíblia. Não tem esse aqui para julgar a Bíblia. Se eu pegasse a favor da Bíblia na esquerda, contra os líderes, ou a favor dos líderes da igreja dentro, com a mesma Bíblia, eu não tinha problema nenhum com Deus daqui. O problema deles é se disputar entre si, se autodestruir, porque eles não sairão daqui. O menor deles será julgado, vai ser pesado na balança, você vai ver que o coração deles é um chumbo. Porque dentro está cheio de lei, de rapina, de demônios. Então, agora eu quero te passar isso aqui. Então, o Jesus que eles estão anunciando aí, dá Jesus para essa pessoa, o Evangelho, que foi lá, eles estão dando isso aqui, ó. 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer. Até fogo do céu faz descer. Na terra diante dos homens. Hoje você já viu isso em línguas aí, não? Deus foi dizendo assimzinha, agora saiu de lá, agora também estou falando igual os outros. Os orixá entrou falando, o índio tupi, a frecha, o tupi-guanari, o guarani, os índios que eram xamãs, que eram dos Estados Unidos, faz eles falarem em Estados Unidos, em línguas, tudo mais.
Mas eu quero ler para você o 14. Seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que vai fazer, executar diante da besta, diante dos que habitam sobre a terra, e façam a imagem da besta, aquela que ferida na espada sobreviveu. Quando Jesus morreu, pegaram a besta que feriu ele, no mundo espiritual ela que foi ferida. Hebreus 2,14, destruído. Pegou a imagem para que não só a imagem, foi comunicar fôlego à imagem da besta. A besta, o Lúcifer é o bode, é uma cópia da esquerda, e a ovelha era da direita. A ovelha era imolada e o bode era solto. Ele imolou a ovelha e comunicou na imagem do bode, que está em cima, tendo relação com Satã. No púlpito colocaram que o Coi de Valei colocou no púlpito, com a Ângela Vavassi, para plasmar o Gadu, né? Como ainda ficasse a besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem daquela besta. Você não viu que o Deus do CB até matava lá? Mas lá valia, na época lá foi Deus. Hoje o Deus daqui não está matando ninguém que não crê nele, porque você não sai mais daqui, ele já te matou. Se você não quer, a sua única esperança é estar com a mente na Bíblia e se humilhar e pedir ajuda a esse aqui. Porque Deus é espírito. Quando você deixar essa barraca aqui, sem consciência disso aqui, você já morreu. E é o que vai acontecer com eles, porque eles não vêm ver. Estão matando o espírito, para você ser a testemunha deles. Então todos os pequenos, grandes, os ricos e pobres, livres e escravos, todos os grandes, pobres, livres, todos eles, até aqueles coitadinhos e tudo, foi-lhe dado poder, pobres e escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou esquerda. Você não vê que desde o pobre ao rico? Por que eles estão com esse problema aí? Porque eles querem brilho. Tem um tempo que eles estavam vivos, deram brilho, e se eles saírem da Bíblia e vir para esse aqui. Só pode vir nesse aqui se um da pele te escolheu. Para que ninguém possa sofrer ou vender ou comprar, senão quem tem a marca, o nome da besta. O número é 666. Isso aqui é a Bíblia, irmão. Eles estavam preocupados, o chip não é para carne. E a Bíblia? Saca a Bíblia de você. Você é uma Bíblia escrita. Porque eu não te olho mais segundo a Bíblia. O que dá força ao pecado é a Bíblia. A gente conhece Deus é Espírito. Importa te servir em Espírito, julgar os anjos em Espírito. Por meio de você que é um animal. Seja qualquer chácara aqui desse aqui. Ainda que você esteja no boi ou no Egito aí. Deus escolheu o menor para julgar. Mas eu quero ler para você agora o 14. Cordeiros remidos dele. Olhei e vi um cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144 mil. João olhou lá, mas já tinha acabado. Ele viu um cordeiro com 144 mil tendo fronte. Hoje já ele viu lá, eles estão lendo como se estivesse vendo hoje. Tendo de fronte escrito o seu nome, o nome do seu pai. Quem é o pai do cordeiro? Ele era Deus? Mano? Seu pai é um cordeiro? Ou ele é a sua ceia falada hoje aqui por Espírito. Aquele cordeiro numa sombra do Espírito. A ceia é o Espírito. Para Paulo quer dizer o Espírito. Para você é o Espírito já aqui. Você está no ministério do Espírito. Não está de Jesus, segundo que Paulo não teve e colocou como Cristo lá. Você quer Paulo? Então o salário do pecado é a morte. Com a carne segue a lei. Ouvi uma voz como uma voz de muitas águas, com a voz de um trovão. Você está vendo uma voz de um trovão aqui? Cala-se toda a terra, porque o Espírito está falando. Quem tentará acusação contra você? Que mesmo seu corpo está na arca ou na Bíblia desse plano aqui, você pedir ajuda a esse Espírito aqui, a sua consciência já está lá. Quando Deus se desdobrar para se vestir do véu da vitória da pele, quando Deus comeu o seu próprio rabo na hora 8, subia a torre de Nisrod, onde Deus quer dizer, esse Espírito aqui, os filhos, 144 mil que ele morreu, quando aquilo, o Espírito ser uma banda do caroço, da pênis de órgão,
E esse aqui, que ele escolheu para colocar a verdade, ser outra banda, o pai com os seus filhos te goza dentro do óvulo da filha que é a mãe. Virado para baixo, segundo a carne, sextavado. Deus é 2, masculino e feminino. 4, masculino e feminino, segundo a carne, segundo o Espírito. Segundo a carne está subindo aqui, ó. A graça, pela graça sois salvos aqui, que Deus morreu para te jogar a sua perna nos 144 mil, que é o corpo dele lá. Alô? Ouvi uma voz de uma multidão com uma voz grande, trovão, com voz que era como de arpistas. Eles estão esperando um músico descer, mano. Lá tem música lá em cima, no lugar. Não dá pra saber como é que é. Se sente assim. Os demônios plasmou. Sabe aquelas músicas de não sei quantos hertz curativos que eles estão usando? É uma dualidade, é uma cópia, é mais ou menos um som. Como fosse som de sereia, só que é um som que vem do tempo, da voz, do amor, do feminino de Deus. Qualquer alma que passa ali já cai de quatro e chora. Se você entrar com a carne lá, né? Se você tiver em espírito, não. Você só sente e não quer voltar mais. Os anjos estão usando tudo aí, irmão. Sai de você, saca tudo. Você está nesse aqui, chegando agora, saca tudo. Entoava um cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém... O mais próximo disso que eu te falei aqui, irmão, você pode ver como você está provado, você está num quem de quase morte, alô? Ou numa... Se você está numa... Deixa eu ver se ficou branquinho aqui, pessoal. Se você estiver num quem de quase morte ou paralisia do sono, no meio da sua tribulação, Deus não te dá aqueles hinos que foi da CB, do Inário 4? Ele pôs vida naquele lá. Mas lá não é isso aí, irmão. Os anjos aqui têm uma dualidade, uma cópia. Que nem aquelas músicas de hertz curativas que os xamãs colocam assim para a pessoa dormir. Ele tem uma cópia. Saca isso aí por hora. Usa tudo aqui, tudo é seu. Se você saiu da Bíblia, né? Você quer a Bíblia, você está adorando ídolos, deuses. Você sacou os ídolos. Esses maiores tem que eles cairão usar, você tem que servir você. Ninguém aprender esse cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então os 144 mil aprenderam esse cântico, é eles que estão cantando. Alô? E você aqui, por enquanto é esses hinos aqui, ó, a música do mundo, dentro ou fora, até essas daqui. Tudo que te alegra, você tem consciência desse Deus aqui, irmão. Saca tudo. Foi tomado as ordens pifavas. São esses que não macularam. Então, para João lá, os 144 mil que eles querem ser aqui, irmão, eles não macularam com mulheres, porque são castros. Muitos se castraram por reino do céu, que nem Jesus falou lá, nem separar pode. Quem descasar ou casar está condenado, porque segundo Jesus, segundo a lei, Moisés pôs lá, não era assim. Agora esses aqui, como Bíblia, você tem que ser isso aqui. Errei, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Mas esses predestinados aqui, não descasaram e casaram, tinha relação até com a madrasta, até que os foram salvos. Os predestinados, 144 mil. E você aqui, irmão, você é um desses daqui desse canal, porque você está aqui. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles lêem aqui que é ser assim, irmão, segundo a Bíblia. Esses aqui pagaram o preço, você vai pagar? Alô? Não se acharam mentira na sua boca quando eles descobriram que a Bíblia é o diabo, irmão. Tudo ser jogado no telhado. É um Deus à direita e esquerda. Pior é os que sabem e continuam. Então eu vi um outro anjo no meio do céu, tinha o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Se o evangelho é eterno, tem que estar o Espírito pregando. O problema é que ele, para entrar aqui, ele precisa de um animal. Pregar os que assentam na terra, e cada uma nação, tribo e língua, o povo dizendo, grande voz, temei a Deus, dai glória ao Deus,
ao seu juízo, adorai o que veio do céu, da terra, dos fontes das águas. Eles leem isso aqui, no disco deles está a segunda lei. Isso aqui, irmão, já acabou. Então eu vim aqui, eu quis mostrar para você que como eles não vêm ver aqui, irmão, se vir não vai cuspir, porque os 144 mil não escolheu, a pessoa não consegue confessar. Não. Se você está aqui, ou um deles, mesmo estando lá no dia da aflição, se confessar que esse espírito ele está, ele não vai achar esse canal mais aqui nem ali. Dentro dele ele vai achar esse espírito aqui. Que eu quer dizer o espírito. Eu é o espírito que escolheu isso aqui. Se não viesse do céu, não tinha. Qual é a prova disso? Se você anular hoje a sua Bíblia, seu vídeo de hoje, deixar tudo que você conhece de religião, confessar que esse espírito é teu Deus, lança fora o corpo pecaminoso carnal, cumprir tudo que dá força ao pecado. Liga isso comigo na terra, se você não for salvo, pelo que eu anuncio, eu pago pela sua vida, para você anunciar isso aqui até a 5ª geração. Agora vai na sua Bíblia, em qualquer um sábio desse mundo, e manda ele falar a mesma coisa, até mesmo aqueles que se diz pastores, mas mentem. São mercenários trabalhando por dinheiro, e você, esses reformadores de saber, fazendo o mesmo por fama, poder, por raiva. Pergunta se eu te seguir, ambos vão falar só se você cumprir a lei, só se você tiver a fé, mais o próximo como a ti mesmo, coisa que nem eles mesmos conseguem fazer mais. Quem ataca os seus irmãos, ou que ensina mais exegese, mais Jesus para você virar judeu, cristão judeu entre os pagões, você tem que anunciar para ele também a Santa Ceia, eu errei, mas não pequei, eles só dão a parte boa, o resto nem eu cumpro. Ambos vão falar, só se você amar o próximo como a ti mesmo, se tiver o amor segundo a Bíblia, segundo a lei. Não vai conseguir. Por isso, fui achado daqueles que não procuravam. Sodoma e Gomorra entrou no céu primeiro. As prostitutas meretriz não entrou no céu primeiro que vocês. Ainda que todo Israel crê em Jesus, só um remanescente foi salvo. Hoje aqui, irmão, aquele grande dia, ser muitos desses daqui que querem Bíblia e não quiseram ouvir esse canal aqui, irmão, perderão suas peles e falarão, eu não fiz em seu nome, eu fiz uma live atrás da outra, eu não estava junto, nunca te conheci, vocês não vieram confessar no canal 100 anos que eu estive ali falando. Isso escandaliza, você vai ver o que tem pela frente, que vai acontecer na família de vocês e dentro da igreja, porque Deus já entregou muitos de vocês a Satanás. Você vai ver, você escandalizou aqui por ver o animal aqui sem camisa, e no pagógrafo. Se eu pregasse a favor da Bíblia de terno aqui, eu tinha 1 milhão de inscritos, mas estaria condenado como eles estão hoje. Muitos deles procurarão, nunca vos vi. Você vai ver o que vai acontecer dentro da igreja, uma guarda para você ver. Já estão falando em língua de xamã dos demônios. O Constantino e Martinho Lutero, Galvino e Hermínio, e Padre Pio e tudo que é ali, irmão, já plasmou todos os demônios faz 2000 anos. Eles foram teu Deus, acabou o tempo da besta. Apenas há um número que não depende do que eles fizeram. Mas não os que ouviram desse aqui não foi escolhido, terão cumprido toda a lei e serão julgados por ela. Então espero que você esteja no meio confessado aí, para você achar um dos anjos que foi predestinado, que pela graça foi salvo, coloca a pele em você aqui. Tá? Então eu queria mandar um abraço aos reformadores, a maçonaria, o canal, a plataforma, os nomes citados aqui, dizer que não é nada pessoal, né? O Espírito quer que todos se salvem, né? Agora, se eles querem a Bíblia, então eles ficam com os néfiles, né? O povo judeu e Israel trocou Deus pela casa de Salomão, costuraram de volta. CB também trocou o espírito de liberdade, porque eles iam perder muito dinheiro, seus lucros, né? Então inconsciente, irmão, essa leva aí. Ambos, direita e esquerda, são válidos conservados para ir. A razão de estarem vivos é porque não fechou o número de 144 mil que escolherá a pele deles. Por isso tinha que ter esse julgamento aqui primeiro. Mas quando acabar, mãe, completar um número, ainda que esteja mais uns dias, serão robô. Não sei se Deus vai deixar um plano para robô aqui, para demônios. Você não consegue, pode ver, eles já são robô. Já são robô plasmado. É só o Deus, se o Deus de cima deixar eles pôr uma nave aqui, eles serão bateria da nave aqui para discutir sempre, mas não tem carne, não. Não serão deuses realmente, serão deuses caídos aqui. E o que diz o livro deles aqui é que se perdeu. Será destruído, porque Deus se arrependeu de ter feito esse plano, o homem. Lúcifer, uma dualidade para ele. Tá?
mas tinha que passar o céu por carne e sangue, como ele mesmo aprendeu a obediência, deixou sua natureza de Deus, não sabia nem quando era o fim do mundo, para virar um ser humano. Quando ele voltar à sua natureza, ele falou, realmente, então o mundo está errado sobre o pecado, foi eu que fiz o erro. Eu que tive que fazer a minha própria justiça, participar do mesmo. E do juízo, porque eles mesmos não me quiseram. Fora do meu corpo não existe como ter vida realmente. Então dá essa oportunidade aqui de ele escolher os 144 mil, daqueles que era dele. E como ele também fez, a imagem de Deus criou lá fora, Gênesis 1:26, nós os não-judeus, que não os ateus, ateus é Caim, pode ver. Eles dá a verdade para um cara que é crente, ele é ateu profissional, na direita e esquerda. Agora os não-judeus, que eram os animais, não tinha nada com isso. Por isso, os maiores vão servir nós, que é os menores que ele escolheu. Por isso ele escolheu os menores para confundir os grandes. Naquele dia será grande decepção. Tá? Então não é nada pessoal. Eu queria mandar um abraço a vocês da direita e da esquerda. Nós somos um corpo em espírito, estando aqui ou não estando. Se você passar por aqui, deixa um joinha. Se você veio de fora, pede ajuda ao espírito, faz alguns vídeos aí. Não julgarão os anjos, não julgarão os deuses. Um cavaleiro, um cavalo das trevas, o cavalo preto verdadeiro, menor, julgaria os maiores. É esse que eu te anuncio aqui, que é o Batman. Tá? Então, um abraço a todos e até o próximo round.